E aí, galera, beleza? Sou o professor Marco Ramone, professor de História aqui do projeto Dorian Escola. Estamos chegando aí, quase saindo aqui da antiguidade. A gente está começando a entender de uma forma melhor assim como que a nossa sociedade vai se constituindo mais ou menos da forma como que a gente conhece. A gente está começando a perceber assim as raízes da nossa sociedade. Por que a gente pratica muita coisa, por que muita coisa funciona da forma como a gente vê hoje. E então a gente chega no Egito Antigo, chegamos finalmente ao Egito Antigo, Egito que é tão presente até hoje na cultura pop, né? A gente até hoje vê filme de múmia, essas coisas assim. Então é sinal de que o Egito, apesar de ser uma civilização que ela foi iniciada há tantos mil anos, ela ainda é muito presente para ver o tamanho da sua importância. Só recapitulando, fazendo uma recapitulação rápida. A gente analisou a pré-história, os movimentos migratórios do homem, do ser humano, que surgiu no interior da África, começou a migrar por vários cantos do mundo. Na crescente fértil, na aula 2, a gente vê como que a sociedade vai se constituindo, o surgimento das cidades, da agricultura, dessas técnicas mais contemporâneas. E a gente viu nas sociedades mesopotâmicas os primeiros vestígios de sociedade e a criação também do sistema de escrita, do sistema da matemática e da astrologia. A gente chega então aqui no Egito, que é propriamente dito a primeira sociedade formada com um governo central, com uma autoridade central que exerce o seu poder sobre o povo. Essa foi uma das sociedades mais duradouras da história. É muito importante a gente perceber isso. Vamos lá então, boa viagem para todos nós aqui, rumo ao Egito de tantos mil anos atrás. O Egito pode ser chamado, assim como a crescente fértil, a Mesopotâmia são chamadas como os berços da nossa sociedade, o Egito foi o primeiro império. O que a gente quer dizer com o primeiro império? Foi nessa época que surge o sistema monárquico, que é aquele sistema de governo hereditário, onde você tem inclusive ali a teoria da predisposição divina que uma pessoa tem para ser um monarca, para ser um comandante, né? O Egito, essa região do Egito também faz parte da chamada crescente fértil. A gente vê que as regiões que fazem parte da crescente fértil são os rios Tigre e Eufrates, o rio Jordão, ali na Palestina, e o rio Nilo. São mais ou menos nessas regiões que se sobressaem as primeiras sociedades, o surgimento da agricultura como uma atividade ostensiva. E também, consequentemente, o fim do nomadismo e a fixação dos sujeitos nessas regiões. Então, por isso, o antigo Império do Egito foi o primeiro que se tem registro de uma sociedade com unidade governamental, estrutura burocrática e território unido. E essa dinastia foi um sistema assim que durou quase 3.000 anos. Né? O que a gente tem aí de duração? A gente não tem 3.000 anos de era cristã. Para a gente ter uma ideia do quão duradouro foi o Império Egípcio, certo? A gente está em 2019, então a gente tem aí 1/3 ainda do caminho para percorrer enquanto sociedade ocidental, desde o suposto nascimento de Jesus Cristo até os dias atuais, para a gente ter uma ideia assim, de como que o Egito foi importante. Né? Bom, então o Império do Egito surgiu em aproximadamente 3.150 a.C., com a unificação de várias cidades. A gente pode observar que as regiões habitadas são essas regiões aqui em verde, que ou eram afluentes do rio Nilo, aqui, né, dentro da sua bacia hidrográfica, ou eram oásis. Porque isso tudo aqui, gente, era deserto, é deserto até hoje, né? Então, eram poucos que ousavam fazer povoamentos que não fosse nas proximidades do rio, ou aqui a gente pode ver essa cidade isolada aqui, que era litorânea. Então, eram poucos assim que ousavam. Então, mais ou menos nesse período aí, 3.150 a.C., a gente tem a unificação
do Alto Egito e do Baixo Egito. Quem faz essa unificação é o primeiro faraó, né? Ele faz essa unificação e se torna o senhor soberano de todas essas cidades e todas essas regiões. Então a gente tem, inclusive, nessa época, o surgimento de estruturas burocráticas como cobrança de impostos, né? Então, a gente tem nessa época. A gente tem serviços públicos, funcionários públicos que eram ou designados para fazer um serviço ao público ou para ajudar nessa máquina, nessa estrutura burocrática. A gente tem no Egito Antigo o começo disso. Então, olha só, a gente tem no Egito Antigo, até então, a mais bem-sucedida estrutura de agricultura e de infraestrutura nas sociedades antigas, até então, né? Foi tão bem-sucedido que essa venda dos excedentes de trigo, de cevada, esses alimentos assim que eles inclusive exportavam, favoreceu a busca de metais preciosos em regiões de deserto. O faraó financiava esse tipo de expedição, financiava também a montagem de exércitos que ajudava na conquista de novos territórios e da proteção daqueles que já estavam consolidados. E também de grandes construções, obras de arte, itens de artesanato, que a gente vê até hoje. A gente está vendo aqui na imagem a esfinge e as pirâmides. Isso fez parte desse sistema de financiamentos, assim, que o Egito acumulou tantos recursos, tantas riquezas, que foi possível fazer esse tipo de realização. Então a gente vê aqui a extensão máxima do Império Egípcio. Essa região aqui em verde mais claro, ele representa ali que eram os domínios ali, mas você não tinha assentamentos propriamente ditos. Porque, como eu disse anteriormente, era basicamente deserto, areia, não tinha nada, né? As regiões que eram de fato habitadas assim de verdade são esses aqui em verde mais escuro. Para a gente ver que na sua extensão máxima, o Egípcio pegou toda essa região do delta do Rio Nilo e o norte da África, uma grande parte, né? Avançou a península do Sinai, dominou essa região aqui da Palestina, Líbano e um pedaço da Síria, chegando até aqui no sul da Turquia. Para a gente ver que foi realmente, você imagina, esse auge foi aproximadamente 1500 a.C. Como que era a força tamanha que eles conseguiam manter essa estrutura burocrática numa faixa tão extensa há 1500 antes de Cristo, que significa que são aí mais de 3.500 anos atrás, né? Então eles encontraram o auge assim com todos esses financiamentos, mas com a ascensão de vários outros impérios. Principalmente a gente consegue destacar aqui as empreitadas de Alexandre o Grande, o desenvolvimento do Império Persa, a ascensão dos impérios grego e romano, que são as sociedades clássicas ocidentais. Eles fizeram com que o Egito Antigo perdesse muita força. Tanto é que esse império, da forma como a gente conhece, com essas estruturas burocráticas, ele encontra seu fim, formalmente, muito perto ali da Era Cristã, mais ou menos em 150 a.C. O que não deixa de ser notável o tempo que tenha durado esse império, funcionando todas essas estruturas, não deixa de ser muito notável, não deixa de ser digno de uma admiração muito grande. Então, esse slide aqui para finalizar, né, mostrando aqui que muitas coisas assim do Egito Antigo, eles ainda reverberam aqui no nosso tempo, né? Quem quiser dar um pause aqui no vídeo para analisar melhor essas imagens aqui, ou até jogar no Google Imagens mesmo, fotos do Egito Antigo, a gente tem esses portões aqui das cidades, as pirâmides que são tão conhecidas, os sarcófagos, as tumbas dos faraós e todas essas pinturas representando o cotidiano dos egípcios, os deuses. São coisas que reverberam até hoje, que influenciam a nossa cultura até hoje. Por isso que a gente fala que o Egito Antigo também faz parte da origem da nossa sociedade. Muito bem, é isso então. Espero vocês com muita ansiedade para a gente esclarecer aqui nas duas próximas aulas as duas sociedades clássicas do Ocidente, que são Grécia e Roma. Esperem com ansiedade porque eu vou preparar um negócio muito bacana para vocês. Beleza? Falou!